continuando o mesmo modelo, né, que eu vou fazer de 3 vídeos em um, né, com uma minutagem um pouquinho maior para ver se muda alguma coisa, né, para ver se vocês não, agora eu vou assistir porque agora tem mais tempo de vídeo. Não sei. Que vai ser vídeo único das 10 horas. Então fique atento. Mas antes disso, entenda uma coisa que o YouTube Live voltou. Vai ser... Foi ontem. Então fique atento. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Bom, eu queria começar esse vídeo, sabe, numa montanha russa. Eu começaria por baixo. Vou começar por baixo para depois crescer bem e depois dar uma reduzida ali, uma amenizada ali, tranquilo, tá bom? Mas vamos lá. Então vamos na parte de baixo da montanha russa. Na minha concepção, não adianta você se investir como se fosse oposição e tá mais ajudando a situação do que nunca. Um exemplo disso foi justamente, por exemplo, o Marçal com o Guilherme Boulos. Tá? O Marçal falando uma besteira e o Guilherme Boulos amando que essa besteira aconteceu e fazendo isso daí ficar muito bom, muito positivo para o próprio Guilherme Boulos. O que fez justamente o Guilherme Boulos quase conseguir conquistar a prefeitura de São Paulo. É importante tentar dar um contexto legal para a gente entender sobre isso. E como é que foi? Justamente porque ele fez uma informação falsa, notavelmente falsa, em que ele depois foi processado e perdeu o processo, né? O Marçal perdeu o processo e acabou justamente o Guilherme Boulos vigorando sobre isso tudo, porque realmente estava completamente errado as informações. Na política é muito complicado, tá? Você só tem 2 jeitos de você atacar um político: ou pelo que ele já fez, que é uma coisa, ou pelo que ele poderá fazer no futuro. Hoje, o principal ataque, por exemplo, que o Ademar Reis faz ao a Matheus Montenegro é que ele vai colocar o Mário Bittencourt como gestor de futebol do Fluminense. E claro, muita gente está preocupada com isso. Eu não nego sobre isso. Eu fico muito preocupado porque novamente eu já fiz um vídeo falando sobre todos os jogadores em si e comentando sobre isso tudo. O que me deixa muito preocupado, né? Visto que a gente não contrata bem e se desfaz da nossa base, fazendo um ciclo negativo do Fluminense em vez de positivo. E que na história de 2023 foi uma exceção à regra, que é justamente a gente sempre está na parte do meio da tabela, podendo chegar numa Libertadores, mas pouco significante na história do clube, em que talvez poderá passar de 20 a 30 anos ali sem ter um outro título relevante. Isso é importante comentar sobre isso. Então, chega essa parte, né, do tipo, você avisar para os outros: olha, se o Matheus Montenegro for eleito, o Mário Bittencourt vai ser o gestor de futebol. O mesmo Mário Bittencourt que, gerindo o futebol,
foi muito mal. Que o Mário hoje ele é presidente e gestor de futebol. Com a saída dele e com a entrada do Matheus Montenegro, o Mário Bittencourt vai só gerir o futebol. Não vai ser mais o presidente. E claro, né, é todo um rearranjo, na verdade, da história, né? É o que o próprio Ademar Reis corretamente fala. É um rearranjo. Isso tudo. Agora, você não pode chegar e ele tentou, mas com uma outra informação errada, ele tentou realmente repetir a informação que ele fez, que novamente aqui a gente atesta que o Mário Bittencourt tem toda a razão. Toda a razão. O post que ele fez a única não razão é que ele fez o post no Fluminense, mas eu acho que também deveria estar correto também fazer esse post no Fluminense. Não deveria, mas está correto. De falar sobre as compras no cartão de crédito do Fluminense. Em que eu vi todos os CNPJs e todos os CNPJs confirmam as compras de tal serviço ao futebol do Fluminense. Teve até um que ele falou que seria uma casa BDSM, sendo que na história muitas das lojas ela vem com o nome da pessoa e não da própria loja, porque não foi acertado naquela hora que era para ser o nome da loja, provavelmente dito. Só pra você ter uma noção, garotas prostitutas, entendeu? Online, normalmente elas não colocam justamente na conta o nome Privacy ou OnlyFans, não. Eles colocam o nome, por exemplo, padaria tal ou mercearia tal, para realmente mudar completamente a situação. Então, não teve nenhum problema realmente com a questão do Mário. Então, se eu falo o seguinte, você quer ser um bom opositor, você tem que atacar desses dois modos. Ou o que ele já fez, ou o que ele poderá fazer mais no futuro. E não o que ele não fez. Não é o que... existe uma diferença enorme entre o que ele não fez e o que ele poderá fazer no futuro. É só você pensar um pouco. Tá bom? Essa aqui é a primeira parte, né? De falar sobre o Matheus Monteagudo. Mas agora, sabe? É muito... Já dei justamente a informação negativa. Agora vamos dar a informação positiva para vocês. Mas antes disso, entenda uma coisa, que se inscreva no canal, faça o triplo, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui na descrição do vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix da tela, exatamente o meu mês para me dar patrocínio e vamos lá. Coisa boa. Fluminense teve 2 jogadores indicados ao FIFA The Best, né? Thiago Silva e Fábio são indicados ao prêmio FIFA The Best 2025. John Ares também concorre a um lugar na seleção do ano do futebol mundial. Mas é o que menos interessa, até porque ele não é mais do Fluminense. Thiago Silva e Fábio foram indicados ao prêmio do FIFA The Best. Tá tudo certinho aqui? Tá. 2025. Os ídolos do Fluminense estão concorrendo a um lugar na seleção do ano do futebol mundial. A premiação reconhecerá os principais jogadores do mundo e suas posições e será definida através dos votos do público e de um júri de especialistas. Além de Thiago Silva e Fábio, também estará entre os indicados John Ares, atualmente no Wolverhampton da Inglaterra. Os 3 foram peças importantes na campanha histórica do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025, em que o tricolor ficou entre os 4 melhores times do planeta. O Flu foi a única equipe fora da Europa a chegar até as semifinais, ao lado de Real Madrid, Paris Saint-Germain e Chelsea. O time eliminou a Inter de Milão nas oitavas e o Al Hilal nas quartas, além de empatar com o Borussia Dortmund na fase de grupos. Os votos dos torcedores se juntarão aos votos de um painel de especialistas para a definição do ano. O público poderá votar
até o dia 28 de novembro através desse site aqui. Que tem os goleiros, né? Só para falar aqui, né? O Fábio tá contra o Alisson Becker, o Bono, o Diego Costa, o Courtois, o Di Gregório, o Donnarumma, o John, que também já foi do Botafogo, e o Emiliano Martinez. O Tem também os outros aqui, os defensores. Também tem aqui, né, com a questão do Thiago Silva aqui, ó, pelo Brasil e Fluminense. Os meio-campistas, que vai ter o John Arias. Os atacantes, que chama a atenção, por exemplo, o Luiz Henrique. Então, bem, né? Tem até o Messi e o Cristiano Ronaldo aqui, né? O Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Voltando para lá. De acordo com as informações do site oficial da FIFA, os atletas foram indicados com base em seus desempenhos entre 11 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Tá. Bom, se eu acredito que o Fluminense possa ganhar, eu acho que não. Mas votem lá. Votem bastante, né? Para ver se a gente consegue justamente colocar um deles pelo menos, né? Vale apontar que nesse tempo aí, pra mim, também deveria ter sido incluído o volante Hércules, que fez uma ótima campanha também no Mundial de Clubes da FIFA. Foi pra mim um dos melhores, né? Tanto que foi bem decisivo em diversos jogos que o Fluminense teve na temporada, até fazendo gol contra o próprio Al Hilal. Sendo um dos jogadores bem inteligentes do Fluminense. E fora disso, é bom, né? Pelo menos ter pelo menos alguém ali fora do Brasil, só pra gente ter aqui uma noção. Quem tá jogando no Brasil aqui é somente esses dois. Deixa eu ver aqui. Se tem algum time que realmente possa ser brasileiro aqui. Não. O Everton. O Everton também foi escolhido. Fora do Everton. Jogador que esteja jogando no Brasil. Não. É só o Everton mesmo. Além disso. É importante ver, né, essa evolução que a gente teve. É muito bom, né, a gente ter esse tipo de jogadores, né, entrando nessa competição. O Fluminense ele precisava disso. Espero que realmente os torcedores do Fluminense entendam quando a gente não ganhar, porque é uma batalha difícil, justamente sobre isso. O Fluminense ele merecia justamente esses dois lugares, não tem nenhum motivo contrário a isso. Pena que a questão, por exemplo, do Hércules, que poderia também ter sido incluída ali. E é para uma reflexão, por exemplo, será que se o Neymar tivesse jogando no Fluminense, tivesse escolhido o Fluminense naquela situação, será que ele não seria também incluído no FIFA The Best? E voltar a chamar a atenção nos holofotes internacionais? Às vezes aquela falta de escolha que poderia ter dado sucesso acabou não acontecendo, né? Mas é somente uma reflexão sobre isso, visto que a gente chegou nas semifinais, acabou perdendo pro Chelsea sendo completamente roubado.
Era pra ter sido pênalti pro Fluminense e poderia ter mudado completamente a situação do jogo, em que o Fluminense poderia conseguir uma vitória ali e ido pra final. A gente nunca sabe sobre isso, né? E claro, espero que o Fluminense ele evolua mais isso tudo, né? Isso daí é importante. E entenda sobre o que isso significou, tá? Eu acho que se você não receber uma informação dessa de um time grande campeão fazendo tudo isso daí acontecer e você não entender aonde que você estava naquele momento, só faz justamente a gente repensar sobre tudo que está acontecendo. E realmente espero que pelo menos eles estejam lá para ter uma boa recepção, tá bom? Mesmo que eles não consigam nada. Dito isso, antes de falar mais sobre o terceiro tema, que é sobre o jogo que vocês querem saber, se inscrevam no canal, faça o triplo seguir, curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo, Vitor G10, 12, 20 horas, Pix na tela. Vai voltar isso aqui depois, tá? Talvez volte, mas vai ser 3 vídeos de uma vez só. Pix na tela, se quiser ajudar qualquer valor e vamos lá. Vamos ao jogo. Fluminense e Cruzeiro. Jogo no Mineirão, às 16 horas, horário de Brasília. O árbitro do jogo vai ser o Rodrigo José. O VAR vai ser o Wagner Hawaii. As odds favoráveis ao Cruzeiro, né, com 4,55 para o Fluminense, 3,35 para o empate, 3,35, né, e 1,87 para o Cruzeiro. O jogo será transmitido no Globo Premier, né, o jogo de 4 horas. Que bom, né? Só para falar aqui uma coisa interessante. Na classificação tá a seguinte maneira: Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol. O Fluminense já jogou contra o Mirassol e ganhou. Agora vai jogar contra o terceiro colocado, que é o Cruzeiro. Aí depois do Cruzeiro, ele vai jogar contra o segundo colocado, que é o Flamengo. E aí por último vai jogar contra o primeiro colocado, contra o Palmeiras. E aí só vai ter jogo que realmente vai ser interessante, né? Fluminense São Paulo, Fluminense Grêmio Fluminense, Fluminense Bahia. E aí os outros dois últimos jogos da Copa do Brasil para finalizar ali com o possível mais 2 outros jogos, tá? Então o Fluminense hoje tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos para disputar até o final do ano, tá? Isso é importante comentar sobre isso. O Fluminense do técnico Luiz Obeldia pode vir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Não acredito que vai mudar alguma coisa. Hércules, Martinelli e Lúcia Costa. Também acho que não vai mudar muita coisa não. E no ataque, Canóbio, Serna e Everaldo. Ou Serna, Canóbio e Everaldo. Pode ser que mude um atacante ou outro. Pode ser que mude também um meio campista. Mas eu não acredito que vai ser alguma outra mudança além dessa não. Tá? Eu acredito que a gente tem que ver sobre como que vai ser a carga dos jogadores. Entender que esse jogo aqui é um jogo que a gente não propõe, né? É difícil, né? A gente vai ter um momento difícil, né? Porque jogar contra o Cruzeiro, aí depois jogar contra o Flamengo, depois jogar contra o Palmeiras, é uma carga difícil, tá? Uma carga muito difícil. O próximo jogo do Fluminense é só dia 19, ou seja, dá pra realmente botar todo o time titular, porque a gente vai ter um descanso legal, entendeu? Porque vai ter data FIFA. E nessa data FIFA o Flamengo vai jogar, ou seja, o Flamengo vai estar cansado. Tanto vai jogar que realmente vai estar cansado.
A gente tem pelo menos 10 dias de descanso, 10 dias entre um jogo ou outro. E o Cruzeiro, né, que vocês querem saber. O Cruzeiro de Leonardo Jardim deve vir a campo com Cássio no gol, William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silvas e Marcos Pereira, que é o grande personagem, Christian, Kenny Arroio e Caio Jorge. Esse que é o time do próprio Cruzeiro. Tá? O que eu acredito, o Fluminense ele tem... É esse tipo de jogo, sabe? É esse tipo de jogo que eu me lembro daquele do jogo contra... Do jogo que até foi um massacre contra o Fluminense, do Cruzeiro, que o Alexander jogou. Que foi em 2023, e que o Fluminense ele ganhou, mas depois teve uma queda enorme depois que o Alexander saiu do time por lesão. E a gente percebeu sobre isso tudo o Fluminense melhorando. Então, eu acredito que esse jogo ele vai ser decisivo, tá? Eu acho que o Fluminense ele pode tirar pontos do Cruzeiro. A proposta justamente nossa é empate, tá? E muito mais pensar justamente nesse jogo aí, justamente sendo um jogo de provação, justamente quem é o Fluminense. O problema maior é que a gente está fora de casa, e o que a gente está tendo de desempenho fora de casa é muito ruim. Não é tão ruim assim como todo mundo pensa, mas é muito ruim. E espero realmente que o Fluminense possa pelo menos dar uma pontinha de esperança para o torcedor de a gente conquistar pelo menos o G6 desse Brasileirão, tá? A gente está ainda em 7º colocado, né? Só para a gente falar sobre isso, com 50 pontos, com 3 pontos na diferença entre o Botafogo, entre o Fluminense e o Bahia, e 6 pontos do Mirassol, que está realmente caindo de ritmo. O Botafogo, por exemplo, vai pegar amanhã o Sport Recife, deve ganhar, e o Bahia vai jogar contra o Internacional e pode ter um empate aí interessante que possa fazer de ultrapassar o próprio Bahia. E, por exemplo, uma eventual vitória e um empate do Bahia faz com que o Fluminense fique na frente do Bahia, por exemplo. E é isso, né? Espero a nossa vitória. Estarei vendo o jogo, estarei analisando o jogo completo. Vou ficar muito feliz se o Fluminense ganhar essa partida. Vamos lembrar que o Cruzeiro ele tem ódio ao Fluminense por conta de um suposto ano que o Cruzeiro deveria ter vencido o título, que é absurdo. É engraçado, né? A gente não tem tanto apoio assim, não tem tanto amor assim, carinho dos dois times de Minas, né? Os dois maiores de Minas. Mas, e claro, né? Esse favoritismo é realmente apontado. É um dos melhores times, tem um elenco recheado de jogadores muito bom, mas, como por exemplo o Matheus Pereira e o próprio Caio Jorge. E espero que a gente consiga ganhar essa partida ou tirar pelo menos um pontinho ali pra ficar legal, tá bom? Dito isso, muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro pra você que é curte, comente e compartilhe. Rede social de criação de vídeo, vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela, esse meu pode dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.